Pai, Senhor, irmãos consagrados, estamos começando mais um Live Up, ou Rec Up, a gente ainda não decidiu o nome. Legal que eu estou pela terceira semana seguinte falando isso. Enfim. E não vai estar decidido. Mas enfim, o tema de hoje é como ser cristão nos dias de hoje. Essa primeira parte a gente vai falar não apenas da religião cristã de fato, principalmente do nosso ponto de vista que é evangélico, mas a gente vai falar de outras religiões também, como andam a fé da concorrência, digamos assim. Meu Deus. Então, vamos falar sobre algumas religiões e, inclusive, passar um pouco pela nossa, porque quando a gente fala religião cristã, a gente também inclui católicos, adventistas, mormons, que são pessoas que creem em Jesus. Então, meus queridos, vamos lá. O que vocês veem no cenário atual, no mundo, de religiões que vocês acham que estão em plena ascensão e religiões que vocês acham que talvez estejam em queda? Bom, eu, com certeza, o islamismo é uma religião que comprovadamente é a que mais cresce no mundo, né, por um censo internacional. E, com certeza, catolicismo é a que tem diminuído muito a quantidade de fiéis, a quantidade de igrejas até, por conta de ser algo que, pelo menos eu já ouvi até pessoas da própria fé dizerem isso, né? Que são muitas igrejas que acabaram parando no tempo. Assim, vou falar de forma bem resumida. E a do islamismo é por uma questão que até um tanto vergonhosa, eu falo até por minha parte mesmo, que no islamismo eles têm uma questão muito de engajamento, de uma coisa muito assim, estilo de vida mesmo. Por que eu tô frisando essa questão? Porque em muitas religiões elas acabam sendo... Hoje religião virou um adereço, virou um hobby, virou até uma coisa, até status para algumas pessoas. Não, ir à igreja com a família no domingo é nobre, é diferente, é bonito, é algo... Eu sou gospel. Eu sou gospel, Uma coisa que é interessante você falar, assim, a gente tá falando da religião no ponto de geral, mas, assim, toda religião tem diversas ramificações. Então, isso é verdade. A gente tá falando aqui da gente que é evangélica. A gente é evangélico de um jeito, mas, sei lá, eu conheço um pastor que é dono de uma fábrica de cigarro. Então, tem muitas ramificações. Assim, eu acho que o islamismo é uma das religiões assim, do mundo que tem menos ramificações, ainda tem. Sim. Porém possuem poucas ramificações comparadas a gente. Mas pode prosseguir a sua linha de Muito raciocínio. importante o que você disse, porque hoje as pessoas, como eu já disse, um dos piores erros do ignorante é generalizar as coisas. E generalizar, trocando em miúdos, é colocar tudo no mesmo saco. E dizer, olha, é tudo isso. Então, hoje você falar evangélico é muito heterogêneo esse público. Tem diversas vertentes, partem para todos os lados, então tem igreja para todos os gostos e tem religiões de todos os tipos. E, como você disse, há várias divisões, repartições dentro até mesmo do catolicismo, dentro de batista, de presbiteriano, ou de candomblé, ou de budismo ou espiritismo. Que são hoje as mais conhecidas, né? Porque assim, são consideradas religiões evangélicas ainda, o Testemunho de Jeová e os Mormons, né? Mas... São bem diferentes da gente, assim, da gente, né? Tá falando da gente mesmo, porque às vezes deve ter alguma igreja que não se diz Mormon, mas segue as mesmas coisas. Isso só mostra o efeito do Martinho Lutero. A partir do momento que a reforma protestante, você tem a sua interpretação da Bíblia e quebra isso, mas isso não fica só a religião evangélica, ela tem essa quebra maior, né? Mas fica dentro do catolicismo, das mudanças, então surge a igreja carismática. Da igreja carismática existem quebras dentro da própria igreja carismática, do que pode, do que não pode, do que é uso e costume, do que acredita ou não acredita, né? Tem até uma história engraçada que você estava comentando do... É que assim, que legal que essa pauta... Já vou deixar um filme recomendado para quem tá vendo. Dois Papas, tá na Netflix. Foi indicado ao Oscar. Foi. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are... Silence! I cannot play this role anymore. E é longo. Não é longo. Assim, é um filme... Longo, pra quem assistiu irlandês, nada longo. É um filme complicado, assim. E uma coisa importante eu citar, esse filme não é nada baseado em fatos reais. É uma outra coisinha ali que aconteceu mesmo, mas ali é tudo uma obra de roteiro, ali não tem muito compromisso com a verdade o filme. Mas é interessante os pontos abordados no filme, os dois papas conversando, né? O que eu acho interessante que, assim, quando a gente fala de religiões no mundo, e você vai pesquisar religiões que estão em ascensão caindo,
É engraçado que a gente está hoje em dia a religião cristã é a mais popular do mundo, em segundo é o islamismo. Mas só é a mais popular do mundo porque quando pegam e colocam a religião protestante com a religião católica, que nós somos cristãos, aí a gente dá esse boom, assim, porque se for dividir, não seria tão igual. Mesmo sendo cristãos, tem grande diferença entre um ou outro. Um acredita santo, o outro não acredita no santo. E dentro dessas quebras tem diferenças absurdas. Então, é o que você tinha falado da minha pesquisa, né? Quando a gente falou sobre música, eu acabei lendo um artigo de um músico de igreja católica, que no artigo ele perguntava se católico cantar música evangélica nos seus cultos, certo ou errado. E ele coloca o ponto de vista dele, que apesar de estarmos falando do mesmo Deus, é errado porque nós estamos cantando algo dentro da nossa liturgia, dentro daquilo que a gente acredita, e o que a gente acredita, apesar de nós acreditarmos em Deus, não é necessariamente o que eles acreditam, porque o deles envolve um monte de coisa que nós não vamos citar nas nossas músicas porque não cremos na mesma crença que eles. Então, as diferenças entre religiões, elas existem, e vai ter do católico carismático, uma outra diferença do evangélico que aceita a gente entende que nós vamos para o mesmo céu, o adventista, você for perguntar pro da congregação cristã, ele acredita, nós somos irmãos, mas não vamos pro mesmo céu, não vamos pro céu. Eles falam que a gente é primo. A gente é primo deles, né? Então, há diversas diferenças. E uma coisa que é interessante citar, que tá falando sobre outras religiões, mas assim, a gente tem que ter noção que uma pessoa, que sei lá, um judeu, ele olha para um católico e olha pra gente que é protestante. Ele não vai olhar... Ele que nem meu pai tá conversando disso com ele, que a gente olhava para o judeu e a gente achava que nossa religião era mais próxima do judaísmo do que do catolicismo. E aí a gente pensa na nossa cabeça que o judeu tem a mesma visão da gente, né? Mas é muito pelo contrário, ele acha que a gente, o católico, é a mesma coisa, e tá tudo na mesma balança, assim como o cara que é islâmico também deve pensar a mesma coisa da gente, o hinduísta também deve pensar, que tá tudo dentro da mesma balança. É o que você falou, que o ser humano peca muito por generalizar as coisas, né? E não tem como generalizar mais do que isso. Algo interessante, para gravar isso aqui, eu tava vendo uma matéria de uma rede de TV mais conhecida do país. Não vou citar nomes, né? Mas ela é bem conhecida, assim, a mais conhecida. É que assim, eu vou falar um negócio que hoje em dia é algo que está muito em voga. Você vê que a reportagem ela tem um viés. É inegável que dizer que é uma reportagem 100% neutra. Não, tem um viés. É uma reportagem sobre como a Igreja Católica vem perdendo fiéis. E você vê muito que, durante a reportagem, eles pegam muito a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para explicar o porquê disso. E aí, é muito bom essa reportagem, tem uns 20 minutos. É muito legal o que você vai ver na reportagem, e aí vai falar, o próprio padre, o Papa, os padres que eles entrevistam não falam isso, mas eles falam que a Igreja Católica, ela vem perdendo, vem sofrendo com uma ascensão de um tipo X de igreja, que seria a gente, que, por exemplo, só na favela da Rocinha tem 7 igrejas católicas e 40 igrejas evangélicas para 70 mil pessoas. A matéria ela te leva a entender que a culpa da Igreja Católica estar perdendo fiéis é culpa da Igreja Evangélica. A matéria tenta dar esse viés. Mas algo que eu acho interessante, assim, é aquilo, né? Não estou criticando a matéria nem nada, cada um faz o que quiser, jornalismo, enfim, do jeito que quiser. Mas o que eu acho bacana nessa matéria é que, assim, por mais que a matéria te tente induzir que a Igreja Católica está perdendo fiéis por culpa da Igreja Evangélica, os padres e os párocos entrevistados, eles não falam isso. Eles fazem a meia-culpa deles, né? Então, por exemplo, eles citam agora parece que teve uma pequena, depois de cair muito, teve um pequeno crescimento de católicos. E eles falam que a Igreja Católica pecou, sim, muito nos últimos anos, por ter se afastado do povão, digamos assim. Enquanto, é o que a gente mencionou na live semana passada, qualquer cara hoje em dia pega 5 negros, aluga um salão e monta uma igreja evangélica. Para você montar uma igreja católica, muito mais difícil.
E outra, para você virar um padre, nossa, é mais difícil do que você virar um pastor do jeito correto. Exato. Você tem que abrir mão de uma série de coisas, é muito difícil, é um nível... E é uma coisa engraçada, se você for... Eu vejo muito isso, se você for numa igreja, qualquer, e perguntar quem aqui quer virar pastor, eu acho que uma porcentagem legal vai levantar a mão. Se for numa igreja católica e perguntar quem quer virar padre, eu acho que se você for fazer a porcentagem, você vai ver que eu acho que a igreja evangélica é muito maior do que uma igreja católica. O corte na carne do para ser padre, ele é maior do que o do para ser pastor. Ele envolve algo que é humano, que é de querer ter alguém ao seu lado. O segundo instinto mais forte do ser humano. O primeiro é de sobrevivência e o segundo é o da sexualidade. Não tem jeito. Fazer esse corte na carne de você não vai casar com outra mulher, é muito difícil. E aí tem as questões até da abertura da igreja carismática de alguns padres que agora casam, tudo. É uma tendência de mudança, é um acompanhamento da sociedade. Enquanto eles ainda tiverem essa barreira, vai ser mais difícil, o número cresce. Religiões, ramificações que são mais liberais tendem a crescer mais do que as que são mais rígidas nos seus usos e costumes. Isso é no catolicismo, isso é na religião evangélica, isso é em todas. Né? Diga-se de passagem que as neopentecostais, ditas assim, né, são as mais, de forma prática, são as mais modernas na vista da maior parte das pessoas. E são as mais acessíveis, no sentido de você fazer parte da comunidade. Digamos, é quase que, eu não estou julgando e generalizando, mas boa parte delas é quase que um venha como estás e fique como estás. Então, só assim, para quem não sabe, o texto bíblico é venha como estás, né? E seja transformado. Aí apagam aquela parte da transformação. Tem até, o que é engraçado, assim, tem um ator... não lembrar o nome dele. Ele faz o Magneto nos X-Men. É o Ian McKellen, faz o Gandalf também no Senhor dos Anéis. Muito bom. Ele diz que ele leu a Bíblia. Ele não é evangélico nem nada, ele leu a Bíblia. Ele é gay, né, ele considera gay, mas ele fala assim, que a Bíblia, assim, ele lê algumas partes, outras partes ele ignora. Algumas partes ele aproveita, outras não. E, assim, ele não tem compromisso nenhum com isso. Ele não é um cristão. Ele pode fazer o que ele bem quiser, para ele é só mais um livro. Agora, é o que você falou, a gente acaba cometendo esse erro algumas vezes. Agora, só voltando para o aspecto anterior, que eu estava mencionando, eu acho que as religiões que elas mais ascenderam com o passar do tempo são religiões que se tornaram populares, né? Você falou do venha como estás. Religiões do Oriente Médio tem muito esse teor, até porque os países dele, normalmente, 70% da população é um país pobre, assim, na sua maioria, até porque são países muito populosos. Então, não tem como você exigir um grau de conhecimento, um grau de estudo, um grau de financeiro dessas pessoas para elas aderirem a essa religião. E assim, também, a nossa religião evangélica acabou se popularizando graças a isso, né? Por mais que existam igrejas católicas gigantes, esse tipo de coisa, a igreja evangélica, ela prega muito essa questão do venha como estás, mas também a questão de receber pessoas de qualquer tipo, qualquer jeito. Você pode estar vivendo qualquer situação da sua vida, mas você é bem aceito aqui. Em compensação, religiões que não aceitaram também isso acabam perdendo, né? Sendo, não sei se danificadas, né? Perdendo um pouco nisso, né? Dois pontos que é fundamental nessa discussão. Religião, fé, ela vem muito de você crer em algo quando você está precisando de algo. Então, países onde tem mais dificuldade, onde a pobreza é maior, a questão da fé ela é levantada de forma mais forte. Índia, Arábia, Brasil, você vai encontrar isso de forma muito mais forte. Do negócio da parte da reportagem, é interessante o aspecto que é uma igreja católica cercada de igrejas evangélicas. Por quê? A igreja católica ela tem uma rigidez maior para abrir outra igreja porque tem que seguir o mesmo rito. Como a igreja evangélica ela uma pessoa pode chegar e abrir uma igreja evangélica do modo de pensar dele, então você vai encontrar 40 igrejas evangélicas que não necessariamente estão falando da mesma coisa, estão falando de coisas diferentes, com abordagens diferentes, com ritos diferentes. Mas Deus manda a gente ir de pregar o evangelho. Tem a parte boa e a parte ruim da questão da reforma protestante, que
levar o evangelho para toda criatura. Foram criadas várias formas de conseguir levar o evangelho, que nem a exemplificação dessas 40 igrejas. Mas cada uma está falando a mensagem correta, está dando a mensagem certa, está transmitindo a mensagem real, que é o problema, às vezes, dessa ramificação de igrejas. Que para uma é você ser convertido, para outra é você ser convertido, mas você aceitar a Deus, seguir o modo correto. Cada uma fala uma coisa. Então tem a parte boa e tem a parte ruim daquela mensagem lá daquela TV importante, famosa, que é por isso que a Igreja Católica, ela, no início, ela foi perdendo contato com um fiel direto. Mas eu posso falar de experiência, até alguns eventos que eu tive que acompanhar. Você chega numa igreja católica, nós que somos evangélicos e não temos o hábito, e a gente acha que vai encontrar uma igreja vazia, a gente não encontra igreja vazia. As missas são lotadas e tem muitos jovens. Então, ainda assim, alguma coisa de certo eles estão fazendo. Mas você repara que é uma mudança de rito. Então, os louvores que são cantados, as músicas são diferentes. O que era um corinho tradicional, eles colocam piano, eles já colocam violão. Dependendo da igreja, colocam uma guitarra. Algo que atraia você para algo que é do seu costume. Esses dias eu estava zapeando na TV, eu vi um culto numa igreja carismática. Eu não vi muita diferença do que acontece na igreja carismática. Sentiu em casa. De como que acontece aqui. Eu presenciei um casamento que foi realizado numa igreja carismática e eu nunca tinha entrado numa igreja carismática. Você encontra Cristo na cruz. Entrei, um grupo de louvor da igreja, e antes deles começarem o ensaio deles pro casamento, que eles iriam cantar no casamento, todos dão as mãos e oram, eles não rezam. Eles oram. Uma pessoa puxa a oração deles e todos orando. E se não fosse Jesus na cruz pendurado, eu dizia em gênero, número e grau que aquilo era um culto evangélico. Se não tivesse um padre... Se não tivesse o mesmo padre, o padre já não estava de bata. Não estava com a bata. Foi algo muito curioso para mim. Porque foge do nosso contexto aqui de igreja. A minha experiência com a igreja católica era quando eu tinha 6, 7, 8 anos. Então passei anos e anos sem ver aquilo. E você repara o quanto que mudou. Então, adaptações às vezes têm que ser feitas para você conseguir atingir o seu público. A coisa curiosa é que com o passar do tempo, eu acho que todos aqui vivemos isso. Eu lembro que quando eu tinha, 7 anos eu ia pra escolinha. Eu era o único evangélico da sala, 10 anos, único evangélico. E a maioria da sala era católica, tinha um ou outro que era espírita, mas a maioria era evangélica. Aí quando eu entrei no colegial, deu uma mudada. Eu já tinha um sim, já tinha uma galera, até tô para dizer que no meu colegial tinham mais evangélicos do que católicos, assim, de maneira geral. E aí quando eu fui pra faculdade, eles viram uma zona, já a maioria, tinha uns que era evangélico, aí o cara falava que era evangélico, tava fumando maconha na porta da escola, ou tava no boteco, aí o nego que era católico também tava junto, aí tinha um nego que era da Ubanda, zoneou de vez. Mas enfim, o que eu acho engraçado eu acho que eu vivi, para uns agentes, a gente conseguiu viver bem esse período da ascensão, né? De não sermos mais os únicos na nossa escola, né? E nisso eu também vi outras religiões nascendo também. Por exemplo, eu até 6, 5 anos atrás, eu nunca conheci um budista. Não tinha conhecido nenhum budista. Tudo bem que se você entrar no Instagram agora, no Instagram de várias pessoas, você vai ver 200 fotos de nego em Templo Zulai, lá em Cotia. Nego católico, evangélico, tirando foto do Templo Zulai porque acha bonito. Mas é outros 500. Mas eu não conhecia. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns... E eu não estou dizendo que foi só um, não. Eu trabalhei já com uns 2, 3. E eu acho engraçado que aí a gente olha com aquele olhar de... Tipo, nossa, com certeza deve ser uma parada totalmente diferente da gente. Não, eles até que têm uns conceitos, assim, legais, assim... não estou menosprezando outras religiões nem nada, mas eu acho que eles têm uma essência boa, né? Eles pecam por algumas coisas, obviamente, quando a gente for comparar em relação à nossa igreja. Mas, que nem ele falou um negócio que eu guardo até hoje, que no budismo você tem 4 verdades absolutas, que são coisas que eles seguem muito. A primeira é que a gente vai sofrer aqui. A gente vai sofrer, que é algo que a gente estava até falando no outro programa. A gente vai sofrer, sem dúvida que vai sofrer.
A segunda é, por que a gente sofre? O motivo, né, da gente sofrer é porque a gente é escravo das nossas vontades. Né? Então, a gente sofre por querer demais as coisas e por nisso a gente acaba sofrendo. Né? E outra coisa que ele falou que o único jeito de a gente não sofrer é a gente abrindo mão das nossas vontades. E para abrir mão das nossas vontades, que seria a quarta coisa, a gente tem que se livrar de tudo que a gente guarda, de tudo que a gente tem como bem material, esse tipo de coisa. A gente tem que viver uma vida que a gente não tem apego a coisas materiais, esse tipo de coisa. E assim, eu consigo imaginar tranquilamente um pastor achando isso na Bíblia e pregando aqui, entendeu? Porque são 4 verdades que eu diria que são meio que universais, assim, como a gente pensa na nossa religião. São 4 verdades que eu acho que a gente precisa ter como a gente, como cristão também, né? Talvez a grande diferença entre nós e eles seja na última parte. Uhum. Isso envolve um pouquinho do que a gente viu no vídeo. Para você não pecar, você tem que se guardar numa bolha. Você não pode ter contato com essas coisas porque elas vão te conduzir ao pecado. E para isso nós temos que criar o filtro. Então a gente pode ter dinheiro. A gente consegue ter dinheiro e continuar sendo cristão? Claro que é possível. Talvez seja muito mais difícil do que se a gente não tiver nada e a única coisa que a gente tiver a recorrer seja Cristo, a gente não tiver nenhuma outra ferramenta. Mas você tem essa capacidade, essa possibilidade. Eles entendem que é necessário você não ter contato com nenhuma dessas outras coisas, porque é a forma de você se manter puro. E é diferente da gente. Nós temos que ter contato com o mundo em geral. A gente não pode se prender na bolha. Se a gente se prender na bolha, não tem ninguém para levar o evangelho. E uma coisa interessante que eu ia falar, que é o seguinte, essas pessoas, assim, a gente fica tão... eu acho que a gente, apesar de ser o Espírito Santo que convence, o nosso exemplo é o que convence muito, né? E, sem brincadeira, as pessoas budistas com quem eu trabalhei davam um exemplo muito melhor do que muito evangélico que eu conheci na minha Sim. vida. E assim, é o que eu falei. A gente vive no mundo, né? Tem uma semana passada. Mas a gente tem que saber identificar as coisas boas que acontecem. Talvez o mal do evangélico é achar que só o evangélico pode dar exemplo bom. Isso. E esse talvez seja o grande erro. Um exemplo maravilhoso disso. Quantas casas de recuperação, de orfanatos são conduzidos por pessoas espíritas? Ou fazem ação social. Direto eu vejo ação social de espírita ali, entregando sopa, esse tipo de coisa. Que às vezes a gente não faz por nojo, por achar que não... Porque eu conheço evangélicos que falam que o importante para a igreja é ganhar membro, ganhar gente. E não se preocupe em fazer obras sociais. Eu não falo na questão de você se converter para uma outra religião, mas às vezes é importante você olhar você olhar para os outros, para as outras religiões, para que outros grupos de pessoas estão fazendo e você... Aponte o dedo, ao invés de você apontar o dedo para eles, você olhar para os seus 3 ou 4 dedos que estão virados para você e você se olhar, opa, eu tô falando mal dele, mas o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo melhor que ele? Ou tô fazendo errado, né? É importante você conseguir sair também da caixinha. Isso vale tanto para outras religiões quanto para nós mesmos, nós dentro da nossa igreja. A igreja X ela está conquistando um número X de crente. O que eles estão fazendo? Sim. O que é certo? O que é errado? O que eu posso fazer de diferente? Então nós estamos fazendo essa live aqui para atingir você que é da nossa igreja, você que não é da nossa igreja, você que não é da nossa religião, tentando trazer algo diferente para que agregue a você. As pessoas elas vão atrás daquilo que agrega, né? Então nós às temos... vezes não, né? Mas... às vezes em tese, não. Em O que ele quis tese, dizer assim, verdade. era para as pessoas irem atrás do que agrega. É verdade, em tese. Em tese, né? Mas é importante a gente olhar porque a gente se fecha no nosso mundo, que é depois voltado para... A gente se fecha no nosso mundo como igreja, a gente se fecha no nosso mundo como pessoa, de só nós estamos certos e ninguém, e o que os outros fazem não importar. Mas guarda isso pra segunda parte, que é um assunto importante. Eu sempre vou falar isso. A Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Isso. Então, Isso. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Então Paulo está dizendo o seguinte: olhe para as coisas ao seu redor, porque olha que coisa incrível. Se muitas vezes olharmos para dentro de nós, isso não vai bastar. Esse versículo parece uma frase que eu ouvi que eu gostei muito uma vez, que as nossas melhores ideias vêm dos outros.
Isso porque, gente, Deus... Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não existe nenhuma digital igual. Deus é tão criativo. E querem saber de uma outra coisa legal? Que esses dias eu li. Muito, muito bacana mesmo. Não existe nenhuma gota de orvalho igual. Então veja que essa singularidade de Deus na criação das coisas, ela não se dá somente no ser humano como coroa da criação, mas em tudo que ele fez. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Portanto, nós temos que sim fazer esse papel, Lucas, e o que vocês estavam comentando aí é um negócio interessante que eu lembrei de um outro versículo que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Perfeito. É possível você andar em trevas e você fazer coisas muito melhores do que alguém que anda em luz. Mas por verdade, cara. Isso acontece porque a Bíblia diz, meu povo, Jesus fala, não está falando de terceiros, ele está falando meu povo. Meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, tudo que eu estou falando aqui, é de alguém que não tem relacionamento com Deus? Não. Existem 2 tipos de pessoas, as que têm relacionamento com Deus e as que não têm. Só que existem níveis de relacionamento. Eu posso ficar num relacionamento raso. E outra, você falou de conhecer as Escrituras. Conhecer não é só ler. Muito Né? bem. Perfeito. Porque eu já vi várias pessoas falando, olha, essa parte da Bíblia quer dizer uma coisa que tipo, você lê não tem nada a ver. Então, mas conhecer não é só ler, tem que conhecer de verdade, pra você ter esse diferenciamento. Se for pra ler e não agregar... Tem aquele que lê a Bíblia todo ano e ainda não entendeu o que está dentro dela. É por uma razão simples. A Bíblia diz o seguinte, olha só. Se tem uma coisa que eu adoro, a própria Bíblia compara ela com diversas outras coisas, como um martelo, como um pão, como um alimento, como uma espada. Mas a melhor comparação que a Bíblia faz de si mesma é a seguinte, um espelho. O que acontece? Fisicamente, o nosso espelho, a gente consegue... Qual que é a função do espelho, falando de uma maneira bem simplista, né? Você vê o seu reflexo e ponto. O reflexo... Só que ninguém vai conseguir no espelho ver o reflexo da sua alma. Onde que se faz isso? Na Bíblia. A Bíblia é o espelho da alma. Ponto. Onde que eu provo isso? O Tiago pega e diz o seguinte, o que vocês estão dizendo aí. O que é ouvinte e não cumpridor, o homem que é ouvinte, mas não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, mas logo que se distancia do espelho, se esquece de quem era. Eu tô falando de perda de identidade. Isso que é um relacionamento raso. O que significa dizer? Eu posso ter versículos decorados, por exemplo, eu tenho alguns versículos decorados, mas... Sou ruim nisso. Se eu não... Sou muito ruim nisso. Não queria comentar isso, pessoal. Você lembra do versículo? Você lembra da citação, mas aí você vai pro... É qual? É tal? Não. Sei quem foi quem falou, sei o contexto, mas na hora de mandar aquele Ezequiel 22, 37... Eis a diferença, eu lembrei de outro versículo. Eis a diferença entre o que serve e o que não serve. Então, mas o fato é o seguinte, a partir do momento que eu conheço muito, mas se eu não vivo aquilo, é igual, por exemplo, tinha um menino na faculdade que ele era o tempo todo provado. Desculpa, é que eu tinha vários na minha. Dessa vez não. Errei. Ele era sempre provado pelo seu professor de matemática, né? O professor dele o tempo todo via ele lendo a Bíblia no intervalo e chegou um momento que ele o professor dele não se incomodava com aquela ação, mas ele passou a se incomodar vendo a constância e a frequência com que aquele menino sempre fazia aquilo, né? Lendo a Bíblia na hora do intervalo, na hora do recreio, na escola lá e tal. Aí ele uma vez perguntou, não é? Ele perguntou aí, por que você acredita nisso aí? Você não sabe nem quem escreveu. Aquela história, né? Quem escreveu? Você não sabe quem escreveu, você não tem certeza que é inspiração divina e tudo mais. E sabe qual que é a verdade, gente? Eu nunca vou me utilizar de coisas lógicas para explicar sobre coisas espirituais. E ponto. A Bíblia diz assim, as coisas espirituais não se discernem carnalmente. A Bíblia diz o seguinte, as armas da nossa peleja não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então eu não vou me valer de ferramentas ou métodos lógicos e humanos e naturais para eu poder explicar uma coisa como essa. Isso aqui é espiritual. É fé. O que é fé? É a crença daquilo que você não consegue ver. Não. Perfeitamente. É exatamente isso. Então, esse professor questionou ele e ele devolveu. Uma das coisas que Jesus mais fazia, eu acho algo muito inteligente, Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. E foi o que esse menino fez. Ele pegou e disse assim, professor, por que o senhor acredita na matemática? Aí o professor,
como? É uma pergunta até assim, tem coisas que são tão óbvias que você... Ele disse, ué, porque Você perde na funciona? hora de explicar. Sim, porque funciona. Se você faz lá o 2 mais 2 não vai dar, o 4 não vai dar o resultado e tal. Aí ele disse, exatamente pela mesma razão que eu acredito na Bíblia, porque ela funciona. Se você vive, se você pratica ela funciona. Como assim ela funciona? Ela perdoa meus pecados. Ela me purifica, ela me habilita para entrar no céu, que é o maior milagre que um ser humano pode ter. Veja que eu estou aqui me restringindo a apenas coisas espirituais, que é a prioridade, que é o foco principal de Jesus. Então é o ponto que eu comentaria acerca dessa... Bom, gente, foi um prazer estar com vocês esse tempo. Até semana que vem a gente vai dar prosseguimento a esse assunto, só que mais voltado para a questão da nossa religião. Obviamente a gente já entrou bastante nisso, mas a gente vai falar ainda mais disso. Então, tchau.